lembro de um missionário na Bósnia, que eu fui fazer uma visita a ele, e foi uma loucura aquilo. Cantava aqueles cantos muçulmanos no megafone da cidade. Então, a cidade toda ouvia aquela coisa que ninguém entendia. Eu não entendia, ele não entendia. E eu lembro dele, eu me emociono quando eu ouço isso. Ele não está entendendo nada, não sabe o que está dizendo. Ele queria mostrar assim, eu estou bem acultuado. E ele se emocionava, chorava, oh meu Deus. Eu digo, esse cara está em outra dimensão cultural, sabe? Sei lá. Mas você sabe o fim desse missionário, o que aconteceu? O que aconteceu foi que, 6 meses depois, ele pegou um traço da cultura que era ruim. Porque a cultura bósnia é que a cada 40 anos vai ter uma guerra. Então, ele já tem a mentalidade que a cada 40 anos tem uma guerra. Então, ele tem esse pessimismo. Então, tem uma mentalidade de guerra na Bósnia. Você vai na Bósnia, você vê os buracos de bala ainda da guerra de 90 a 94, você vê os buracos de bala lá. Por quê? Porque é uma cultura de guerra. 6 meses depois, esse missionário estava brigando com todo mundo da missão. Todo mundo da missão estava brigando. Depois começou a brigar com os nacionais. 1 ano depois, ele teve que sair do país. E a gente teve um trabalhão para resolver essa situação. Por quê? O que eu estou falando? Ele entrou em uma parte da cultura que não era para ele ter entrado. Então, que não era saudável. Não era saudável. Nem tudo da cultura o missionário tem que se adaptar. Então, o equilíbrio é importante. Quem nos dá o equilíbrio? A palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá o equilíbrio, estudando ela, vendo o que ela fala sobre certos assuntos. Então, assim, essa questão da multiculturalidade, como o Francisco diz, não é aceitar tudo, né, e tal, e nem concordar com os irmãos que fica supervalorizando a sua cultura, ou de um lado ou de outro, mas ajudá-los com paciência e amor a chegar cada vez mais. E se você tem uma igreja, o que eu percebi aqui na nossa igreja, se você promove uma cultura do reino, essas pessoas, se manterem na igreja, a tendência é eles ir mudando realmente. Ele vai mudando, tem uns que é rapidamente, tem outros que leva tempo. Mas se tem uma cultura do reino na igreja, ele vai dizendo, isso aqui é besteira, isso aqui eu não vou ficar agarrado, não. E eles vão... Agora, tem aqueles que não vai conseguir mesmo. Tem alguns que vai dizer, eu não aguento. Vai sair, vai procurar uma igreja que se adeque mais a essa cultura. E, para mim, eu acho que está tudo bem. Tem igrejas que nunca vão se adaptar culturalmente. Vai ser aquilo ali o tempo todo. E a gente precisa dessas igrejas. Por quê? Porque tem gente que vai passar 20 anos aqui, não vai se adaptar em nada e vai ficar só pensando assim, o Brasil tudo é bom. O Brasil lá era assim. Porque lá era assim. Ele tem um saudosismo que não existe, que ele não viveu. Na verdade, é só choque cultural. Então, quando ele voltar para o Brasil, ele vai dizer, Portugal era tão bom, porque era assim. Tem gente assim. Então, tem igreja que não são adaptáveis, não vão se adaptar, e precisamos dessas igrejas. Porque essas pessoas precisam de um lugar para congregar até Jesus voltar. Então, eu não acho que 100% das igrejas tem que ser assim, mas uma ou outra precisa ser assim, que não se adapte para as pessoas que não estão dispostas a se adaptar.